Chega de levantar poeira. Conheça o Vivenzo, um sistema único que aspira, purifica, limpa e higieniza. Não é aspirador de pó, é Vivenzo. Solicite uma demonstração. Olá! Seja bem-vindo ao vídeo manual do Sistema de Limpeza Vivenzo. Você acaba de adquirir um produto que vai proporcionar muito mais qualidade de vida para você e quem estiver ao seu redor. Respire novos ares, tenha mais saúde respiratória, livrando-se dos ácaros, bactérias, germes, fungos, do pó e da poluição. Faça uma limpeza mais profunda, higienize os lugares onde você vive e desfrute de outras funcionalidades que vão facilitar o seu dia a dia, trazendo muito mais praticidade. A Proaqua parabeniza você pela sua escolha. Obrigada pela sua confiança em nossos produtos. E falo em confiança porque você acaba de obter o Vivenzo, um sistema de limpeza de alta tecnologia alemã, vendido em mais de 45 países, atuando no mercado desde 2001. Neste vídeo, traremos instruções para que você possa usufruir os benefícios do Vivenzo da melhor forma, aprendendo como manusear corretamente todos os acessórios e a fazer as devidas manutenções. Apresentamos este vídeo também em módulos, para que possam ser assistidos separadamente caso fique alguma dúvida. Conheça agora o aparelho base, os acessórios padrão e a preparação para a utilização do Vivenzo. Acompanhe. Aparelho base Vivenzo. O aparelho base Vivenzo é dividido em 3 partes principais: cabeça do motor, depósito de água e suporte com rodas. A cabeça do motor possui uma alça para transporte e um cabo de 7 metros para alimentação de energia elétrica. No painel frontal, encontra-se o controle de velocidade do motor com 3 funções: Air para a purificação do ar, Clean para a limpeza a seco e Wet para a limpeza úmida, com potências de 300 a 1000 watts. Encontra-se também um interruptor liga-desliga, a tomada para acessórios elétricos e a tampa da entrada de ar. Nas laterais ficam as abas de fecho que unem a cabeça do motor ao reservatório de água. Na parte traseira encontram-se a grelha e a saída de ar. Abaixo está o separador de partículas. Este é o depósito de água com alça. E esta é a entrada de ar onde a mangueira é conectada. E o último componente é o suporte com rodas e encaixe para acessórios. Acessórios padrão. Mangueira de aspiração úmida e seca com regulador de ar, com 2,5 metros de comprimento. Gira 360 graus para não se enrolar durante o manuseio. A mangueira tem formato cônico. Tubo telescópico regulável em aço inoxidável de fácil manuseio. E os acessórios que acompanham são: escova de pelos naturais, escova para pó, bocal para aspiração localizada e chave com escova. Preparação. Para a utilização do seu Vivenzo, alguns procedimentos devem ser observados e realizados cuidadosamente. Tire o aparelho e os acessórios da caixa com cuidado. Retire a cabeça do motor, soltando as abas de fecho laterais, puxando-as para baixo delicadamente. Coloque a cabeça do motor no chão, acomodando-o desta forma. Retire a alça com auxílio das mãos. Retire o depósito de água flexionando esta peça frontal. Leve-o até a torneira e encha-o de água potável, sem a necessidade de ser aquecida, até o nível da ponta da entrada de ar. É importante destacar que a quantidade de água indicada deve ser rigorosamente seguida para que se tenha um melhor desempenho.
São aproximadamente 3 litros de água ou até chegar neste nível. Encaixe lentamente o reservatório no suporte para que não caia água no chão, posicionando primeiramente a parte traseira e depois a frontal. Pegue a cabeça do motor e verifique se o separador está fixado de maneira apropriada. Coloque acima do reservatório nesta posição. Para fechar as abas de fecho laterais, leve-as para baixo, depois para cima desta forma, fechando até ouvir o barulho de encaixe das travas. Neste momento, certifique-se de que os dois lados estejam realmente fechados. Caso contrário, o aparelho não vai funcionar por medida de segurança. Retire o cabo da parte superior e, antes de ligar o plugue na tomada, certifique se a tensão elétrica é compatível com a indicada no produto, para que não cause danos ao aparelho ou a quem o manuseia. Retire a tampa e a coloque acima da saída de ar. Encaixe a mangueira no coletor de aspiração. Conecte a ponta da mangueira ao tubo telescópico. Para aumentá-lo, basta segurar esta peça e puxe-o até o comprimento desejado, conforme as flechas. Para recolher o tubo, apenas puxe-o para dentro. Manuseie o tubo de forma que sua coluna vertebral fique ereta, mantendo uma postura saudável, evitando dores ou problemas posteriormente. Agora sim, o seu aparelho Vivenzo está pronto para o uso. Acompanhe agora as funções básicas do seu aparelho e veja como a sua vida pode ficar ainda melhor. Purificação do ar. Utilize o procedimento padrão de encaixes descritos na preparação. Para purificar o ar, coloque o Vivenzo sem mangueira no local desejado. Gire o controle de velocidade até a posição Air. Em seguida, aperte o interruptor para ligá-lo. Para um ambiente de 25 metros quadrados, por exemplo, deixe-o funcionar por aproximadamente 10 minutos. Se o ambiente estiver fechado, o ar permanecerá purificado por várias horas. As partículas de pó, os odores indesejados e ácaros, bactérias, germes e fungos aspirados se misturam à água do reservatório e o ar recém-purificado sai pela parte traseira. Para deixar o ambiente ainda mais agradável, pode-se colocar junto à água algumas gotas de essência sempre à base de óleo. Outras essências não são recomendadas. Também podem ser usados elementos naturais, como folhas de eucalipto, ervas naturais, chás ou cascas de frutas cítricas, como limão, laranja ou tangerina. Pode-se utilizar um higienizador de ar fornecido pela empresa Proaqua para retirar odores como mofo, fritura ou tabaco. Para conhecer as essências produzidas especialmente pela Proaqua, assista Acessórios Opcionais. Com a purificação do ar, você ganha muitos benefícios. Uma casa limpa ou um ambiente de trabalho livre de odores, ácaros, fungos, bactérias, germes, pó, enfim, tudo que impede para que você, sua família, colaboradores e animais respirem um ar puro e tenham mais saúde. Agora vamos conhecer os acessórios padrão do Vivenzo. Limpeza com acessórios padrão. Escova de pelos naturais. A escova de cerdas naturais é especialmente indicada para uma limpeza cuidadosa e eficaz de todos os pisos frios e também de carpetes e tapetes. Por possuir cerdas macias e giro do eixo deste acessório, pode-se limpar superfícies de difícil acesso, como móveis altos ou paredes com grafiato, por exemplo. Conecte a escova ao tubo telescópico. Ligue o botão até a posição Clean e ligue o aparelho. Passe onde desejar. Após o uso, limpe-o aspirando com o pegador. Bocal para aspiração localizada. Para facilitar a limpeza em lugares estreitos e de difícil acesso, utilize o bocal para aspiração localizada. Basta acoplar o bocal no tubo telescópico, girar o botão do controle de velocidade até Clean e ligar o interruptor. Escova para pó.
A escova para pó com cerdas naturais é adequada para a limpeza de plantas, quadros, aparelhos eletroeletrônicos, teclados de computador, móveis, persianas, paredes ou portas. Encaixe-o direto no pegador ou no tubo telescópico e, se necessário, abra a regulação de ar para possibilitar uma aspiração mais cuidadosa. Mas atenção, deve ser passada sem usar muita força para evitar que danifique o objeto a ser limpo. Para limpar a escova após o uso, aspire com o próprio pegador. Você conheceu os acessórios padrão que acompanham o seu aparelho base Vivenzo, que vão te auxiliar e facilitar na limpeza diária. Agora vamos ver como se faz a manutenção após cada uso do aparelho para que possa prolongar o seu uso por décadas. Preste atenção! Cuidados com a manutenção. Inspecione sempre as mangueiras, tubos e acessórios para retirar objetos que possam obstruir a passagem de ar, pois prejudicam a eficiência do seu aparelho. Conecte a mangueira na parte traseira, ligue o aparelho e verifique. Se a água estiver muito suja durante o uso, deve-se trocá-la e depois retornar a usar o aparelho. Deve-se lavar a mangueira se achar necessário, se estiver muito suja ou sugar líquidos. Para fazer a limpeza, basta sugar um pouco de água limpa. Para secar, coloque a ponta da mangueira na saída de ar. Gire o botão até wet. Ligue e deixe o aparelho funcionar por alguns instantes. Siga as instruções de manutenção após cada uso do aparelho. Para desmontar e limpar seu Vivenzo, proceda da seguinte forma. Retire o cabo da tomada. Retire a mangueira apertando os botões. Solte as abas de fecho laterais. Segure firme a alça superior. Coloque a cabeça do motor no chão nesta posição para evitar que molhe o chão. Retire o depósito de água cuidadosamente acionando a peça frontal. Jogue a água suja no vaso sanitário. Lave o depósito de água e, em seguida, seque-o com um pano limpo e macio. Em seguida, passe um pano úmido na cabeça do motor para retirar a sujeira. Retire o separador de partículas usando a chave que acompanha o produto. Mantenha fixa e gire o separador para desapertar. Retire-o e lave com a escova acoplada à chave. Seque, encaixe neste entalhe guia do separador. Coloque a porca girando o sentido horário. Agora encaixe a chave e gire o separador sentido anti-horário e aperte a porca sem fazer muita força. É muito importante destacar que o aparelho não deve ser usado sem que o separador de partículas esteja devidamente conectado, evitando assim que danifique o aparelho. Coloque o depósito de água no suporte. Encaixe a cabeça do motor sem fixar as abas laterais, deixando um espaço pequeno para que se possa secar naturalmente. É importante lembrar: nunca guarde o sistema de limpeza com água ou molhado. Guarde o cabo na parte superior, enrolando no sentido anti-horário. Coloque o suporte e os acessórios na parte traseira e estará pronto para guardá-lo. O Vivenzo possui muitas outras funções que vão auxiliá-lo em outras tarefas domésticas. Vamos ver como operar cada funcionalidade. Outras funções. Função de sopro. Para usar a função sopro, você deve abrir a grelha da parte traseira e conectar a mangueira. Ligue o aparelho e injete ar onde for necessário. Pode-se utilizá-lo, por exemplo, para encher um colchão de ar. Para isso, abra a válvula do colchão, gire o botão até wet, ligue o aparelho e injete ar no orifício. Depois feche a válvula para que o ar não escape. Veremos na continuação deste vídeo os acessórios para auxiliá-lo em outras funções. Aspiração no vácuo.
Para aspirar no vácuo, você deve colocar os objetos a serem limpos, como almofadas, edredons, bichos de pelúcia ou o que desejar no saco plástico. Coloque a mangueira na entrada de ar. Encaixe a escova para pó dentro do saco. Gire o botão até o wet, ligue o interruptor e aspire completamente o ar. Agora, sem desligar o aparelho, coloque a mangueira na entrada de ar. Sopre ar fresco para dentro e tudo volta a cheirar como recém-lavado. Se quiser deixar os objetos no saco a vácuo para guardá-los, basta puxar o ar utilizando o mesmo procedimento. Mas atenção! Ao aspirar no vácuo, o Vivenzo não pode ser desligado para que não entre água do reservatório na embalagem. Aspiração úmida. Se você derrubou um líquido no chão, por exemplo, ou está limpando alguma área usando água, você pode aspirá-lo usando o seu Vivenzo. Para isso, deixe o depósito de água vazio. E atenção, somente use seu Vivenzo sem água para sugar líquidos. Para outras funções do aparelho, encher o reservatório é indispensável. Gire o botão até o wet, ligue e aspire o líquido com o pegador. Veja como fazer a limpeza da mangueira após o uso em Cuidados com a Manutenção. Importante, não aspire água com a escova elétrica e nem com a mangueira elétrica. Viu quantas funções do seu Vivenzo você pode usar? Agora apresentaremos outras funções com os acessórios opcionais que a ProAqua oferece e podem contribuir ainda mais para uma limpeza mais eficiente. Confira! Limpa-chão. Com o acessório limpa-chão, você tem aspiração e limpeza úmida ao mesmo tempo. É ideal para a limpeza de pisos frios. Possui cerdas que varrem o chão e a sujeira já é aspirada por este orifício. E, simultaneamente, um pano de microfibra especial Vivenzo limpa o chão tirando as manchas. O tecido nas laterais auxilia na limpeza dos rodapés. Para usar o limpa-chão, você deve umedecer o tecido antes. Aperte esta trava para tirar a peça central. Para colocar o tecido nela, observe se o lado liso do tecido está para fora. Agora, centralize a peça sobre o tecido. Encaixe as pontas e depois, com os polegares, empurre as 4 extremidades de forma que fique bem esticado. Agora, encaixe a peça central novamente no limpa-chão. Encaixe no tubo telescópico, gire o botão do painel até a posição clean e ligue o aparelho. Depois de usá-lo, você deve retirar o tecido novamente para lavá-lo desta forma. Solte a trava, retire o tecido, lave-o e deixe secar antes de guardá-lo. Adaptador para ralos. Este é o adaptador para ralos, aliado com a função sopro do seu Vivenzo, permite a desobstrução de escoamentos e ralos. Para usá-lo, coloque a mangueira na parte traseira, na saída de ar. Gire o botão na posição wet. Em seguida, coloque o adaptador na palma da mão e encaixe-o no pegador da mangueira. Ligue o aparelho. Solte um pouco de água no ralo e pressione ar e água com movimentos para desentupir. Logo o ralo estará desobstruído. Em algumas cubas mais antigas, você deve fechar o respiro durante o processo. Escova comutável. É indicada para superfícies planas, carpetes e tapetes, limpando cuidadosamente e profundamente. Na parte superior, vemos um pedal, o qual, acionado, pode-se baixar ou erguer as cerdas conforme o tipo de limpeza desejado, tanto para o piso frio ou superfícies lisas, podendo-se utilizar as cerdas, quanto para tapetes sem colocar as cerdas. Isso facilita muito, pois pode adaptar-se conforme a superfície. Possui 4 rodas para facilitar o deslizamento sem riscar o piso. Para usá-la, encaixe-o no tubo telescópico, gire o controle de velocidade até a posição clean e aperte o interruptor para ligá-lo.
Bocal turbo manual. Para uma limpeza rápida e eficiente, use o bocal turbo manual. É ideal para sofás e estofados de carro, pois além de possibilitar fácil acesso por ser menor, possui juntamente uma aspiração localizada. 2 funções de aspiração em um único acessório. Possui escovação com acionamento pneumático, ou seja, a escova gira acionada pelo ar, aspirado pelo aparelho, sendo assim mais eficiente na remoção da sujeira. E para os cantos ou locais de difícil acesso, utilize aspiração localizada, girando-o para frente. Conecte o acessório diretamente no pegador da mangueira ou no tubo telescópico. Gire o botão até o ET, ligue e estará pronto para o uso. Limpa janelas. Você pode limpar todo tipo de superfície de vidros sem fazer muito esforço. Para sua utilização, é imprescindível que você assista neste vídeo primeiramente o acessório opcional Kit de remoção de manchas para saber como operar esta função. Para usar este acessório, coloque este tecido de microfibra especial, encaixando-o nesta posição e fechando-o nas extremidades desta forma. Depois, encaixe-o no tubo telescópico ou no pegador e feche a trava sentido horário. Aperte o gatilho da mangueira do kit de remoção de manchas para borrifar um pouco de água. Em seguida, esfregue o pano delicadamente para tirar a sujeira. Depois, apoie o acessório no vidro e gire-o fazendo este movimento para usar a função rodo e aspiração. Faça este procedimento em toda a janela e logo estará bem limpa. Para a manutenção, retire o pano, lave-o, deixe-o secar e estará pronto para a nova utilização. Bocal turbo para o chão. O bocal turbo para o chão possibilita uma limpeza fácil e eficaz de pisos e de tapetes. Este acessório possui um sistema flexível que se adapta bem às superfícies. Faz uma escovação eficaz e muito rápida, pois possui uma escova giratória com acionamento a ar. Encaixe o acessório no tubo telescópico. Gire o botão até o ET, ligue o interruptor e estará pronto para o uso. Bocal turbo. Para uma limpeza mais profunda ainda, utilize o bocal turbo elétrico. É ideal para limpar estofados, colchões ou bancos de veículos, por exemplo. Ele é mais potente porque funciona através de acionamento elétrico. Encaixe-o no tubo telescópico ou no pegador e faça a conexão elétrica. Em seguida, acione o botão da mangueira elétrica para usá-lo. Mas atenção! Para a sua utilização, realize os procedimentos de preparação da escova elétrica que veremos a seguir neste vídeo ou assista-o clicando diretamente no ícone Escova Elétrica. Bocal transparente. Este pequeno acessório é eficaz em superfícies macias e resistente a arranhões. Permite aspiração em superfícies planas de difícil acesso com a facilidade de manuseio necessária. A escova pode ser usada com a cerda voltada para cima ou para baixo. Basta tirá-la e encaixá-la ao contrário. Pode-se também usá-lo sem a escova. Ainda pode ser usada delicadamente para limpar cortina, carpete, com aspiração a seco ou úmida. Use a função Clean para esta funcionalidade. Encaixe a peça no tubo telescópico ou no pegador. O bocal transparente pode ser lavado. Rodo com aspiração. O rodo com aspiração é um acessório muito útil para uma limpeza úmida de superfícies planas, como cerâmicas, porcelanatos, granitos, pastilhados e azulejos. Você borrifa a água, esfrega e aspira. Para lavar um piso frio com este acessório, você deve usar os procedimentos de preparação do kit de remoção de manchas que veremos durante este vídeo, ou clique para assisti-lo diretamente no ícone.
Encaixe o acessório no tubo telescópico com a conexão de água. Gire a trava para a esquerda e certifique-se se travou. Gire o botão do painel até a posição wet, ligue e escove o chão apertando o gatilho para borrifar água. Incline-o levemente para esfregar com as cerdas e volte à posição para usar o rodo e sugar a água. Após o uso, realize os procedimentos de limpeza da mangueira descritos em Cuidados com a manutenção. Para limpar o rodo, retire-o, destravando-o na parte superior. Depois encaixe o rodo e trave-o desta forma. Bocal de sopro e aspiração com tubo flexível. Este acessório multifuncional é apropriado para encher balões, piscinas infláveis ou similares. Para usá-lo, coloque a mangueira na saída de ar. Encaixe o bocal no pegador. Encaixe-o no objeto, gire o controle de velocidade na posição wet e ligue o aparelho. Encha de ar até o limite, tampe ou amarre o objeto e desligue o aparelho. Também pode ser usado para aspirar teclados de computador, por exemplo. Para isso, conecte a mangueira na entrada de ar. Na posição clean, ligue o aparelho. E o tubo flexível é ideal para limpar cantos de difícil acesso, como esquadrias de janelas, atrás de cortinas, cantos de paredes, enfim, todos os lugares que achar necessário fazer uma limpeza. Encaixe a mangueira na entrada de ar, gire o botão na posição clean e ligue. Encaixe o tubo flexível no tubo telescópico, regulando para acessar os lugares mais altos ou no pegador. Suporte para acessórios. Para guardar e transportar os acessórios do Vivenzo, você pode usar este suporte que se encaixa na parte traseira. Com os acessórios junto ao aparelho durante a limpeza, fica tudo muito mais prático. Com este suporte, você tem todas as ferramentas que precisa ao seu alcance. Escova para animais. A escova para animais tem duas funções em um único acessório. Escova e aspira o pelo, a sujeira e a pele descamada dos animais domésticos, evitando assim muitas doenças do trato respiratório em humanos e nos próprios animais. Para usá-lo, conecte a escova na mangueira, regule a fivela ajustando-a na mão, gire o botão na opção Clean, ligue o aparelho e passe a escova no animal cuidadosamente. Purificador de ar. Além do seu sistema Vivenzo, que purifica o ar, você pode usar este purificador mais compacto. É ideal para deixar os ambientes livres da poluição, dos ácaros, do pó. Ele neutraliza os odores desagradáveis e deixa o ambiente limpo e cheiroso. Pode ser usado com essências aromáticas exclusivas da Proaqua, com chás, cascas de limão, laranja, folhas de eucalipto ou ervas naturais. Para sua utilização, veja a indicação de máximo e mínimo e encha o reservatório com água limpa. Se desejar, coloque algumas gotas de essência. Antes de colocar na tomada, verifique se a tensão elétrica é compatível. Encaixe a peça superior e já estará funcionando. Este outro modelo, além das mesmas funções, ainda possui luzes coloridas que vão deixar seu ambiente ainda mais alegre. Retire a tampa do reservatório e encha de água respeitando as indicações de mínimo e máximo. Em seguida, encaixe a tampa desta forma. Ligue neste botão. No outro lado, você pode apertar na opção 1 para que uma única luz se acenda, 0 para deixar a luz desligada e 2 para que as cores se alternem. Se desejar, coloque algumas gotas de essência exclusivas da Proaqua. O ar poluído é aspirado e retorna purificado ao ambiente com um aroma delicioso. Respirar um ar puro já é muito bom, mas
Mas se ainda for perfumado, é muito melhor, não é? Então conheça agora as essências aromáticas que vão deixar o ambiente que você vive muito mais agradável usando o seu Vivenzo. Essências aromáticas Vivenzo. As essências aromáticas exclusivas da Proaqua restauram o equilíbrio e vibram harmonia para o ambiente. Agem no bem-estar físico e emocional, levantando o ânimo, trazendo serenidade e proporcionando boas noites de sono. Refrescam e auxiliam na prevenção de doenças respiratórias. Bastam algumas gotas de essência junto à água do reservatório do sistema de limpeza Vivenzo para deixar o ambiente perfumado e agradável. Adquira as essências através do nosso site vivenzo.com.br. Você vai adorar! Sabe aquele suco que você derrubou no sofá? Ou aquele iogurte que o seu filho deixou cair no tapete? Deixou uma mancha bem feia, uma sujeira incrustada? Mas agora está com os dias contados, porque você vai ver como se utiliza o acessório Kit Remoção de Manchas. Você não precisa de um sofá ou tapete novos, você precisa usar este kit, então preste atenção. Acessório Kit de Remoção de Manchas. Para extrair manchas difíceis, use o acessório Kit Remoção de Manchas. Com este kit, através da aplicação de um spray com detergente, obtém-se um alto grau de limpeza em estofados ou tapetes extremamente sujos. O detergente é pulverizado sob pressão sobre o estofado ou tapete, fixando-se na sujeira. A seguir, a grande quantidade de ar em circulação absorve a sujeira aderida ao detergente. Desta forma, a maioria das manchas difíceis e da sujeira incrustada é dissolvida e retirada. O kit de remoção de manchas contém um bocal grande para tapetes, tubo de prolongamento, mangueira de extração com pegador, bocal pequeno para estofados e depósito de água limpa. Observe agora como você deve proceder para usá-lo. Encha o reservatório do kit com água fria ou morna. Coloque 2 tampas do detergente Vivenzo biodegradável ou outro indicado pela empresa Proaqua e feche a tampa. Encaixe-o no suporte do Vivenzo. Coloque a cabeça do motor com o reservatório vazio. Em seguida, acople a mangueira fina no reservatório do kit de remoção de manchas até escutar um clique. Encaixe o bocal pequeno diretamente no pegador da mangueira e gire a trava para a esquerda. No painel, gire o botão até a posição wet e ligue o aparelho. Aperte o gatilho do spray e passe sobre a superfície. Solte o gatilho e aspire a água novamente para tirar o excesso, segurando com a mão nesta posição. Se tiver manchas resistentes, deixe o produto agir por 10 minutos e repita a operação. Se quiser deixar o gatilho travado, aperte neste botão e destrave-o apertando do outro lado. Após o uso, retire o bocal destravando esta peça. A manutenção do aparelho veremos a seguir. Para limpar o tapete, use os mesmos procedimentos usando o bocal maior. Para isso, encaixe os tubos telescópicos. Feche a trava girando-a para a esquerda. Encaixe o tubo no pegador e gire a trava para a esquerda. Agora encaixe o bocal grande no tubo. Apoie com os pés e faça uma leve pressão. Feche a trava e estará pronta para o uso. Utilize o bocal grande também para lavar pisos frios. Para isso, encaixe a escova com rodo. Agora borrife a água, esfregue e depois apenas sugue a água. Após o uso, proceda à manutenção. Desligue o Vivenzo e o plugue da tomada. Para retirar o bocal grande, você deve destravá-lo. Com o auxílio dos pés, puxe-o para cima para retirá-lo. Destrave os tubos e puxe.
destrave o pegador e puxe-o. Em seguida, retire a mangueira fina apertando este botão, o cabo de energia do painel e a mangueira. Agora retire o aparelho do suporte com cuidado e faça a limpeza descrita em Cuidados com a manutenção. E não se esqueça de lavar e secar a mangueira. Pegue o reservatório do kit, esvazie-o, enxague e deixe a tampa aberta para secagem completa. Lave e seque os acessórios e estará pronto para guardá-los. Quase invisível, apenas visto por microscópios, mas são grandes incômodos. Estou me referindo aos ácaros, minúsculos organismos que fazem adoecer milhares de pessoas do mundo. Alimentam-se de restos de pele e restos de alimentos. Pertencem à família dos aracnídeos e se reproduzem com muita facilidade, espalhando-se por toda a nossa casa. São responsáveis por causar problemas alérgicos em humanos, além de rinites, asmas e bronquites. E mesmo que você não tenha nenhuma dessas doenças, aposto que você não quer dividir o seu colchão, o seu sofá ou tapete com esses bichinhos horríveis, quer? Então veja agora como se livrar deles e de outros micro-organismos e de sujeiras também, usando um acessório especial do Vivenzo, a escova elétrica. Escova elétrica. A escova elétrica é um dos acessórios mais especiais do Vivenzo, pois graças ao sistema de alta tecnologia, permite a remoção profunda de impurezas, ácaros e micro-organismos que prejudicam a saúde das pessoas. O Vivenzo possui 2 modelos disponíveis. Primeiramente, vamos conhecer este modelo. Possui um rolo giratório com cerdas que, aliado a um sistema de vibração, faz com que a sujeira e os ácaros que se encontram até 24 centímetros abaixo da superfície dos estofados e colchões se desprendam e sejam aspirados para dentro do Vivenzo. Não é mágica, é tecnologia. E este outro modelo, além dessas funções, ainda possui luz de LED que facilita a visualização da sujeira e pedais para o destravamento. A escova elétrica possui um motor no seu interior com 6.500 rotações por minuto, alimentado pela energia que vem do aparelho. Por isso, o tubo telescópico e a mangueira têm encaixes para fazer as conexões elétricas. Por este motivo, nunca sugue líquidos quando usar este acessório. Para usá-la, execute os procedimentos básicos de preparação do Vivenzo, porém, utilize a mangueira elétrica. Em seguida, encaixe-a na entrada de ar. Faça a conexão elétrica. Encaixe no tubo telescópico elétrico e depois na escova elétrica. Gire o botão até clean e ligue o interruptor. Para ligar a escova, aperte este botão do pegador e limpe o local desejado. Se passarem tapetes mais espessos como este, pode-se regular a entrada de ar abrindo a válvula do pegador da mangueira para facilitar a limpeza. Quando desligá-la ou apenas quiser deixá-la parada por alguns instantes em pé, recolha o tubo telescópico. Deixe a escova nesta posição para a frente sem forçar. E quando quiser voltar a trabalhar com ela, destrave-a neste pedal. Neste outro modelo, destrave com auxílio do pé. Caso aspire corpos estranhos ou se houver uma sobrecarga na escova, uma lâmpada vermelha de aviso se acenderá e a escova elétrica poderá parar de funcionar por medida de segurança. Neste caso, desligue e retire o plugue do aparelho base da tomada elétrica. Elimine a causa do erro, limpando o escovador se necessário. Pode-se também passar um estilete nessas cavidades do rolo giratório para tirar a sujeira enrolada. Passe no colchão fazendo este movimento várias vezes. O ótimo desempenho do sistema de vibração auxilia no desprendimento das partículas mais difíceis de serem removidas, deixando o colchão e móveis revestidos bem limpos.
Para passar debaixo dos móveis, incline a escova indo para a esquerda e direita, girando com o punho. No estofado, passe com cuidado nos assentos e braços, se possível. E para passar em tapetes de fios mais espessos como este, pode-se regular a entrada de ar abrindo a válvula do pegador da mangueira para facilitar a limpeza. Depois do uso, com o aparelho desligado, recolha o tubo, retire a escova elétrica destravando nesta peça e puxe-a em seguida. Neste outro modelo, aperte a trava e puxe-a. Depois aperte a trava do pegador e puxe-o. Solte o cabo de alimentação de energia, desconecte a mangueira e proceda à limpeza do Vivenzo conforme cuidados com a manutenção. É importante lembrar que não se deve sugar líquidos com nenhum equipamento da escova elétrica para evitar danos ao produto. É fácil de usar, prático e eficaz na remoção das sujeiras difíceis, dos ácaros e outros micro-organismos. Usar a escova elétrica vai deixar a sua casa limpa de verdade. Em nome da Proaqua, agradeço a sua atenção e mais uma vez parabenizo você pela escolha e confiança nos nossos produtos. Estaremos sempre à sua disposição. Vivenzo, para uma vida saudável.